Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1942. Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira. Episódio 4. Entrevistado João Paulo Maciel de Abreu, ex-aluno, engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Sumário. 1. Vídeo inicial. 2. Álbum da escola. Fachada da escola. 3. Entrevista com o ex-aluno João Paulo Maciel de Abreu, engenheiro civil e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. 4. Filmagem da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira. Sala dos Professores. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul do Brasil para o extremo norte do planeta, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui para mais um episódio, o episódio número 4, da Escola Nossa Senhora da Oliveira, da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Então, estamos aqui com esse vídeo inicialmente para divulgar a vocês que conseguimos resgatar o material relativo ao nosso título, de acadêmicos imortais da Academia de Belas Artes do Estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui estamos com essa capinha vermelha, que inclusive com um emblema bonito da ABARS, Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Vermelho é a cor do meu time, eu sou do Colorado, sou internacional, desde criança, desde menina, e fico muito feliz de poder vestir essa cor, com um significado também bem mais profundo, que é um título que foi conquistado como consequência de várias ações que fizemos, da nossa dedicação à escrita, E essa escrita, não somente à poesia, mas nos dedicamos à escrita desde crianças, desde os primeiros passos, quando começamos a ser alfabetizados em Caxias do Sul, pelo meu tio Ariovaldo. Então, tudo começou com a alfabetização. Eu fui alfabetizada de uma forma muito original, Eu aprendi a escrever com meu tio Ariovaldo Braga de Almeida, irmão da minha mãe, Maximilian Braga de Almeida. O tio Ariovaldo, ele nos visitava e perguntava: quem quer aprender a escrever? Eu era a primeira, uns 5 aninhos de idade, eu levantava o dedo, ele me colocava no seu colo e ele pedia para que eu trouxesse, uma tabuinha. Tinha umas tabuinhas que eram restos de madeira que vinham da industrial madeireira onde meu pai trabalhava. Esses restinhos de madeira beneficiada, vinha bem beneficiadinha, lustradinha, eles eram restos que sobravam na madeireira, Lá onde eles fabricavam diversas coisas. Então, esses restos vinham para ser colocados no fogo, No inverno,
frio, né? Eu nasci em agosto de 1963 e é um mês muito frio em Caxias do Sul. Aqui também nos campos de cima da serra. Haja visto, nós estamos aí com temperaturas negativas durante a madrugada. Depois vai aumentando a temperatura durante o dia, mas quando vai anoitecendo já começa a cair a temperatura. Tem sido graus negativos, né, nos últimos dias aqui. Chegamos a 3 graus negativos para amanhecer segunda-feira. Enfim, então eu nasci numa cidade muito fria, Caxias do Sul, e fui alfabetizada pelo meu tio Ariovaldo com o lápis de construtor, de carpinteiro do meu pai. Então, ele dizia, pega o lápis do teu pai e uma tabuinha. E eu vinha com a tableta, uma tableta, né? Digamos que metade aqui desse livro, né? Tipo, metade do livro era a tabuinha. E ele escrevia A, E, I, O, U. Daí eu tinha que repetir o A, o E, o I, o O, o U várias vezes, né? Começou com A, E, I, O, U, né? Nós começamos aí escrevendo uma tabuleta. E olha, gostamos tanto de escrever que isso se frutificou. Hoje eu arrumei uma mesa especial aqui para vocês, com a máquina de datilografar, a primeira máquina da família, a máquina que foi de minha mãe, que ela tinha uma loja de roupas femininas e calçados femininos. Primeiro foi calçados femininos, que pé calçados. Depois ela colocou roupas femininas. E quando já estava indo bem a loja, ela comprou essa máquina que nos anos 70, nossa, era o auge da tecnologia. Essa máquina agora tem uma história impressionante. Com ela eu conquistei o 3º lugar em um concurso entre todos os países lusófonos que foi promovido pela Merci Lavande. Merci Lavande Poetry, que é uma empresa que planta lavandas. Então eu coloquei essas lavandas aqui em homenagem a Merci Lavande, que me deu essa oportunidade através de Dom Buquerque Reis, que é o promotor do evento, que foi um concurso de poesias no ano 2022 e foi apurado em 2023 o resultado, né? No início de 2023 eu ganhei o 3º lugar com a poesia Lavanda. Essa poesia ela foi divulgada por diversas lives, né, que foram feitas pelo Dom Buquerque Reis, que faz o marketing da Merci Lavande, que fica na França, em Côte d'Azur, nos Alpes, Suíça, nos Alpes, na França. E, bom, então, ela não foi publicada de maneira impressa. Ela não tinha sido publicada. Então, ao ser convidada pela Literarte e pela ABARS, através da presidente da ABARS, Bernadette Seidles, indicado pela Isabelle Valadares, que é a presidente da Literarte, que é um organismo internacional que se dedica à divulgação, ao marketing de artistas, né? De diversos artistas plásticos, escritores, poetas, músicos, várias artes, né? Eles se dedicam, são academias, né? Que se dedicam, né? A promover artistas. Muito bem, então a Literarte, que é um organismo internacional, ela fundou a ABARS aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Academia de Belas Artes do estado do Rio Grande do Sul. E com a finalidade de promover os artistas, né?
Muito bem, então esse ano a Isabelle Valadares provavelmente soube desse meu concurso, nesse Lavan de 2022, onde eu ganhei o 3º lugar entre os países lusófonos com a poesia Lavanda. E então eu fui convidada a participar da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Eles quiseram olhar o meu currículo e claro que lá, para admitir-me na academia, eles viram que eu já tinha muito mais material, não só uma poesia, mas eu trouxe aqui um recorte de jornal, né? Um dos primeiros textos a serem publicados foi Os Guazelli, né? Foi uma pesquisa, a pesquisa eu fiz junto com a professora Zenilda Reck, que era minha colega na licenciatura plena na Universidade de Caxias do Sul. Nós fizemos essa pesquisa juntas, né? E o texto a gente escreveu lado a lado, digamos assim que eu escrevi boa parte do texto e a Zenilda me dava algumas dicas. Então, Os Guazelli é um dos primeiros textos que foram publicados, né? O primeiro, na verdade, foi uma poesia que eu fiz em homenagem à minha mãe, né? Ser mãe. Foi publicada essa poesia no jornal Correio Vacariense. Esse jornal aqui é o Correio Vacariense, que tem desde os primórdios, há muitos anos aqui em Vacaria, né? E então, quando a minha mãe faleceu em 2001, eu publiquei em homenagem a ela Ser Mãe. E depois, então, no 1001 Poetas, que está ali o volume 1001 Poetas, a Casa Brasileira de Livros de Rio Pardo, que é uma cidade bem histórica, né? Ela publicou Ser Mãe na sua antologia, que tem 10 volumes, né? Eu estou no 8º volume, o poema 800, né? Coincide com o meu mês, né, de nascimento. Nasci no mês 8, que é o mês de agosto, sou leonina. E coincidentemente, o poema 800, no volume 8, é Ser Mãe, esse poema que eu fiz para minha mãe. Muito bem. O Frigorífico Vacariense, Fazendeiros e Colonos, primeiramente, é um livrinho verde que está atrás ali do Frigorífico Vacariense. Colonos e Fazendeiros nos Campos de Vacaria é um livro que foi publicado durante a nossa licenciatura plena na Universidade de Caxias do Sul, onde foi publicado Os Guazelli, que é o texto que eu fiz com a minha colega e amiga Zenilda Reck. Muito bem, depois dos Colonos e Fazendeiros veio o Frigorífico Vacariense, que é a minha dissertação de mestrado e que eu transformei em livro, adaptei para livro a dissertação, de uma forma, claro, um pouco menos acadêmica, né, para que ficasse mais agradável a leitura. O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964-1995. Que até 1985 vai a ditadura militar, e até, na verdade, 1997, até 1997 é o período do livro, que é quando ocorre a falência desse imenso frigorífico que foi exportador de carnes congeladas para 23 países, né? Muito bem, depois do Frigorífico Vacariense também tem o Poetize, que é um livro azul que está aqui, onde foi publicada em 2022 na antologia Poetize da Vivara de Cabedelo, Paraíba. Foi publicada A Bela e a Fera, né? Que é uma reflexão, né? Uma poesia que é uma reflexão que eu fiz após me separar, né? Do meu marido, né? Que não, claro, meu ex-marido atualmente, né? Mas ao me separar dele, eu fiz uma reflexão e escrevi A Bela e a Fera, que é uma história que conversa com a história de muitas mulheres, inclusive da minha mãe,
que se separou com 33 anos e tinha 8 filhos e quis ficar com todos eles para criá-los. Então, A Bela e a Fera é uma reflexão vendo a minha mãe, uma mulher que sofreu o preconceito de ser uma mulher separada e todos os percalços, né, que ela teve em seu casamento. E nasceu essa poesia, então, quando eu também sofri alguns percalços e acabei me separando. Então, é uma reflexão ao relacionamento entre homens e mulheres que casam-se e separam-se, que isso hoje é muito comum mesmo. E então agora, né, a Lavanda foi publicada na 3ª antologia da ABARS, da Academia de Belas Artes do Estado do Rio Grande do Sul. É uma belíssima capa. Essa capa aqui são feitas com várias obras de artistas plásticos, né, de diversos lugares, não só do estado do Rio Grande do Sul. Por exemplo, essa que está bem no meio é de Araranguá, Santa Catarina. O artista é de Araranguá, ele ganhou um prêmio e por isso está aqui na capa da ABARS, né? Porque a ABARS, a Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, ela não tem somente autores, poetas e artistas rio-grandenses. Ela tem diversos artistas de diversas modalidades, até de outros países, né? Então, é bem diversificada, os componentes são bem diversificados, né? As pessoas que fazem parte da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul são pessoas de diversos estados do Brasil, do Rio Grande do Sul, com certeza, e algumas pessoas estrangeiras. Então, o cafezinho de leitura, eu vou ler para vocês, né, a poesia, né? Então, mostrar para vocês, Antologia da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, aqui está. Aqui nós temos, acabei de desmarcar, eu tenho essa mania, né, de desmarcar. Pera lá. Aqui, Isabel Carneiro de Almeida. Então aqui tem uma pequena biografia, né, uma bio que a gente chama, né, não vou ler para vocês, mas é um resumo, né, é um resumo do que vocês veem, inclusive no canal, se quiserem olhar a apresentação do canal, tem ali. Lavanda, Isabel Carneiro de Almeida. O perfume de lavanda lembra-me as flores lilazes da casa de minha mãe. A cor lilás lembra-me a cor púrpura. O livro que li, o filme que assisti. Essa história belas lições me deixou, de mulheres negras sofridas, aquelas das quais purgaram feridas doloridas, e foram arrancados os filhos de seus braços e de suas barrigas. E seu leite derramado do peito magoado encontrou as bocas das crianças brancas tão queridas. Minha mãe, loura dos olhos azuis, que lembravam lavandas, mamou em uma mulher preta. A casa de minha mãe cheirava lavanda e tinha flores lilazes plantadas em seu jardim. Minha mãe acolhia pessoas de diversas cores e um bom exemplo deixou para mim. Minha mãe vendia perfumes, entre eles o de lavanda. Vida dura de porta em porta, salto alto de verniz preto. Presenciando sua elegância quando adolescente, vestia nas cores da lavanda, azul, lilás e branco. Blusa azul, calça na cor púrpura, essa no tom mais forte, o roxo. Descobri que esses tons escondem a paz do branco. A neta de minha mãe
que tornou-se pianista. Agora vive em outro lugar. Sobre o piano silencioso do lar repousam lavandas, azuis, brancas e lilazes. Muito bem. Então, eu amei essa poesia que eu fiz. Eu tive que estudar tudo sobre a lavanda para me inspirar, mas, sobretudo, me inspirei na história de minha mãe, que foi uma guerreira, que foi uma mulher admirável, que criou 8 filhos e os preparou para resolver problemas. E, então, falando em resolver problemas, hoje, nesse episódio, nós trazemos a entrevista nada mais, nada menos de que um matemático. Uma pessoa que se destacou em matemática na escola Nossa Senhora da Oliveira. Foi aluno da Nossa Senhora da Oliveira por 8 anos. Foi alfabetizado, fez todo o ensino fundamental na escola Nossa Senhora da Oliveira. E depois ele foi estudar no José Fernandes de Oliveira, que é uma escola famosa aqui, uma escola pública de ensino médio aqui nos campos de cima da serra. João Paulo participou nada mais nada menos do que das Olimpíadas de Matemática, ganhando diversas medalhas, bronze, prata, ouro. Incrível, incrível. Como dizem as tarólogas, estou passada com a entrevista que eu fiz com o João Paulo. Eu vou dividir em 2 episódios porque é sensacional essa entrevista. João Paulo se tornou engenheiro civil. Ele é hoje perito judicial na área de construções. Ele é engenheiro civil, faz projetos para imóveis, né? Para imóveis. E ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, em São José, próximo a Florianópolis. Esse rapaz, depois que fez a sua formatura do ensino fundamental no Nossa Senhora da Oliveira, ele foi para o José Fernandes de Oliveira, fez o ensino médio, depois ele fez o vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, em São José, fez toda a graduação de engenharia civil. Aí ele já fez mestrado e está terminando seu doutorado na Universidade Federal. Muito bem, e hoje ele é professor na área de engenharia civil. Vejam bem, na Universidade Federal de São José, próximo a Florianópolis, Santa Catarina. Então, assim, olha, é incrível, está imperdível essa entrevista. João Paulo fala sobre o uso do livro didático, como era antigamente, como as tecnologias antigas funcionavam, como elas funcionam hoje, se o celular atrapalha na aula ou não, se deve se utilizar uma tecnologia na escola, como é importante aquelas habilidades adquiridas ainda criança, brincando no parquinho da escola. Olha, são tantos os itens que nós vamos fazer tópicos, tá? E vamos dividir a entrevista em 2 para não ficar muito longo os 2 episódios que nós faremos com a entrevista do João Paulo. Incrivelmente. Bom, para não nos alongarmos muito, vamos para os números do canal, né? Aqui os números do canal. Nós estamos com mais de 6 mil visualizações atualmente, mais de 400 horas exibidas, e o nosso canal, o dia que eu fiz o levantamento aqui tinha 149 inscritos, mas agora já tem 152 inscritos. Então é nessa hora que eu digo para vocês que nós temos que
nós temos que solicitar a vocês que sejam honestos com o nosso canal. Você está gostando do nosso vídeo? Então, vai lá e se inscreva no nosso canal. Não precisa ter vergonha de frequentar o nosso canal, de assistir o nosso canal. Eu sou uma professora de história. Eu sou uma poetisa e historiadora. Eu sou uma trabalhadora, uma batalhadora. Não precisa você se envergonhar de seguir o canal de uma mulher que se considera muito bem-sucedida em suas duas carreiras. Primeiramente, a de administração de empresas, onde cheguei ao posto máximo que uma mulher consegue seguir, né, numa empresa lá na década de 80, 90, né, quando eu trabalhei, né, dos anos 70 aos anos 90, final dos anos 90, eu trabalhei em empresas. Eu cheguei no máximo, chefe de escritório, que era o que poderia se chegar numa cidade pequena, numa cidade interior aqui de Vacaria, né? Era o máximo que uma mulher chegava naquele tempo. E fui professora universitária por 6 anos do curso de administração de empresas, 3 anos na Universidade de Caxias do Sul, campus Vacaria, e 3 anos na Universidade Unifacvest de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina. Então, não há vergonha nenhuma. Eu, na área de administração de empresas, fiz diversos cursos, simpósios, seminários. Nossa, eu participei de muita coisa mesmo, muita coisa. E fiz pós-graduação em marketing, especialista em administração em marketing. E por isso fui professora durante 6 anos no curso de administração de empresas. Depois eu mudei, eu quis mudar, porque sempre fui apaixonada por história. E passei a lecionar no estado do Rio Grande do Sul como historiadora. E comecei a escrever durante o curso de licenciatura plena, continuei no mestrado, na especialização e no mestrado. Na especialização, eu escrevi a árvore genealógica da minha família, do lado da minha mãe, da Maximília Braga de Almeida. Escrevi os primórdios da sua história. Não foi publicado, talvez um dia eu venha publicar. O problema é que para publicar a gente precisa de bastante dinheiro, né? Ninguém colabora, mas aí todo mundo diz, mas como assim não publicou? Sim, mas tu acha que é fácil publicar? Quantas pessoas conseguem publicar? É caríssimo publicar, desde os tempos antigos até os tempos atuais. Muito bem. Então, assim, ainda pretendo publicar muitas coisas. Agora eu já estou fazendo o projeto do meu livro, já estou entrando em contato com diversas editoras, porque a minha ideia é não demorar muito para publicar o meu livro de poesias, Rascunhos de uma Vida. Muito bem. Então, se inscreva no nosso canal, não tenha vergonha de segui-lo, né? Tem uma pessoa muito digna aqui à frente desse canal, teve essa ideia de fazer esse canal. E outra coisa que contribuiu para esse título, além da Lavanda, da poesia Lavanda e das outras, e do livro que eu escrevi, capítulo de livro e tal, também tem, né, o fato dos 82 vídeos como esse aqui, serão 82 vídeos do canal YouTube HL História Legal. Para mim fazer o vídeo, eu pesquiso a história, eu entrevisto pessoas, eu filmo locais, eu filmo a entrevista, eu edito todos esses vídeos. Eu sou autodidata em edição de vídeos, em filmagem, em fotografia. Isso eu sou autodidata, então não posso dizer para você que sou profissional, né? Nessa parte eu me considero amadora. Agora, como historiadora, eu sou profissional, eu tenho mestrado em História e, inclusive, eu tenho 3 cadeiras no doutorado em Educação. Então, eu sou praticamente, quase, né, não sou ainda,
mas quase doutor. Talvez ainda venha a concluir o doutorado, né? E conquistar esse título, não só para mim, mas para o canal, né? Eu vejo que é importante para o nosso canal esse título e conferir, né, o profissionalismo em história, porque eu me dedico a contar histórias verdadeiras. O canal YouTube HL História Legal está comprometido com a verdade, né? Escreva sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. E para encerrarmos o cafezinho de leitura com o terceiro cilindro, que é 1 minutinho, deve ter gente aí preocupadíssimo, como será que foi encontrado o terceiro cilindro? O terceiro cilindro. Desde pequenino, Marno se sente atraído pelo mar. Por isso, nada pesca, mergulha e passa a maior parte do dia explorando as maravilhas submarinas. Em sua última exploração, algo de surpreendente aconteceu. Sempre se soube, no povoado do naufrágio, de uma embarcação junto aos rochedos do Diabo. Como o local é perigoso, ninguém jamais se arriscou a verificar o fato. Marno decidiu enfrentar o perigo. O dia estava belíssimo e as águas cristalinas eram um convite tentador. Não conseguiu resistir e mergulhou. Achou que valera a pena sua ousadia, pois o fundo do mar era realmente lindo e lá estavam os restos de um navio. Hesitou, mas, vencido pela curiosidade, desceu até lá. Depois de percorrer todo o convés, entrou num lugar que deveria ter sido a cabina de comando. Ficou muito interessado no estilo diferente da escrivaninha de ébano trabalhado. Por curiosidade, puxou uma das gavetas, encontrando um canudo metálico. O terceiro canudo. Voltou rapidamente ao barco e, ao abrir o estranho objeto, encontrou outra das 3 mensagens de Zenit. Muito bem, lembrando a vocês, as 3 mensagens, os 3 cilindros, um encontrado na Gruta Azul, o outro em uma árvore e esse agora no fundo do mar, dentro de uma gaveta de uma escrivaninha de ébano. Puxa, puro luxo, né? Muito bem. Quais são os desafios que eles têm que seguir? Coragem, inteligência, caridade, perseverança, amizade, justiça, sabedoria, esperança e alegria. Fiquem com mais esse vídeo maravilhoso com a entrevista de João Paulo, ex-aluno da escola Nossa Senhora da Oliveira. E aprendam muito com João Paulo. Se inscrevam para não esquecer, para não perder, aliás, nenhum vídeo e para não perder as aventuras de Arthur, Rubim e Marno, como os herdeiros de Zenit. Um abraço gaúcho a todos vocês. De fotografias, fachada da escola. Então, temos aí a fachada da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira, que iniciou em 1942. Foi o início na casa de alguns professores. Depois, continuou em um salão espírita. Depois o salão ficou pequeno, foi para a igreja que era de madeira, a igreja Nossa Senhora da Glória, que ficava no alto de uma colina,
que é onde hoje está localizado esse prédio maravilhoso com essa escola do ensino fundamental, onde funciona de 1º a 8º ano. Uma escola que somente foi crescendo e o seu número de alunos ficou estabelecido entre 300 e poucos e 400 alunos. Somente reduziu porque foi tirada a turma do prézinho. Senão ela estaria aí com os 400 alunos que ela alcançou, né? Que é a ocupação total das instalações dessa escola, que é muito bem cuidada, como vocês viram nas filmagens das salas de aula. Tudo muito bem cuidado, com novas tecnologias, com ar-condicionado em todas as salas de aula. É uma escolinha assim que serve para exemplo, né? É uma escola de ponta na alfabetização dos alunos e no ensino fundamental, aqui nos campos de cima da serra, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Dessa escola saem pessoas interessantíssimas que continuam seus estudos e que galgam diversos patamares em sua vida profissional. E o mais importante, têm os pés bem firmes no chão, são perseverantes e trilham por essa estrada profissional de uma maneira muito interessante. Fotografias, fachada da escola, Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira. Essa foto é lindíssima, podemos aí bater uma foto tirando, né, um flagrante dos raios de sol sobre essa escola maravilhosa, aquecendo as salas de aula onde são formados alunos que têm muita vontade de viver, muita perseverança, coragem de trilhar os seus caminhos na vida e na profissão. Lindíssima essa foto, é uma das mais lindas que eu achei devido aos raios de sol ali iluminando como se fosse a própria luz da Nossa Senhora da Oliveira, padroeira, aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra. Essa belíssima foto para a websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal, um canal que é comprometido com a verdade. Fotografias, fachada da escola. Aí vemos de um outro ângulo os raios do sol sobre essa escola, muito bonito, né? Em uma manhã ensolarada, né? Então, temos aí essa localização que fica em uma colina aqui na imensa planície com suas ondulações em forma de coxilhas, que é Vacaria, Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra. Sujeitos da história. Nosso entrevistado, João Paulo Maciel de Abreu, 31 anos,
natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, também perito judicial na área das construções. Atualmente faz projetos para construções e atua como perito judicial nessa área em Vacaria, Rio Grande do Sul. Em São José, próximo a Florianópolis, Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, há 4 anos, onde está concluindo o seu doutorado, atua como professor de engenharia civil nas disciplinas instalações elétricas, técnicas de construção civil e planejamento e controle das construções. Estudou na escola Nossa Senhora da Oliveira, entrando na 1ª série e saindo na 8ª série. Após, continuou a estudar na Escola Estadual de Ensino Médio José Fernandes de Oliveira. Fez vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, passando para o curso de Engenharia Civil, fazendo mestrado posteriormente e agora doutorado. João Paulo Maciel de Abreu, ex-aluno, engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Estamos aqui então na escola Nossa Senhora da Oliveira, no bairro da Glória, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos aqui para entrevistar o ilustre aluno João Paulo, né, que estudou, fez o seu ensino fundamental aqui na escola Nossa Senhora da Oliveira. Então, João Paulo, você pode se identificar. Prazer, muito obrigado, Isabel, pela oportunidade de estar aqui. Então, primeiramente, apresentando, meu nome é João Paulo Maciel de Abreu, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Completei meu mestrado também pela mesma universidade e atualmente estou no meu último ano de doutorado. Aliado a isso, eu também tenho atuação como engenheiro civil, então em áreas de regularização de imóveis, aprovação de projetos, perícias para a área jurídica. E também, nesse último ano, eu assumi como professor substituto na Universidade Federal de Santa Catarina. Que legal! Então você é professor universitário atualmente? Universitário. No qual município? Estou no meu primeiro semestre de atuação. Eu atuo em Florianópolis, Santa Catarina. Eu estou aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho a respeito da minha história como estudante aqui da Escola Nossa Senhora de Oliveira, um pouquinho que eu vivi aqui, quais foram minhas experiências, enfim, todas as propostas que tivemos que foram indicadas aqui para a nossa pequena conversa. Então, João Paulo, eu gostaria de saber em que série você entrou aqui na escola. Eu permaneci aqui durante todo o meu ensino fundamental. Eu comecei já no pré-escolar, então já estive durante todo o período de prézinho, ainda naquela casinha aos fundos. Ainda havia os dois senhores, Dona Clori e seu Kiko, que moravam ainda como caseiros aqui na escola. E havia enfim, um gramadinho, havia uns brinquedos de criança, do outro lado havia mais um pátio. Acredito que esse pátio ainda existe até hoje, onde havia também um balanço, enfim. Essa época de criança até não pude estar tanto, porque eu acabei ficando doente. Naquela época eu tive uma pneumonia, acabei passando algum tempo no hospital e depois afastado. As crianças fizeram algumas apresentações, eu voltei mais ao final do pré-escolar, e depois, a partir das séries seguintes, eu pude estar todo o tempo
aqui na escola. Então, tu entrou no pré, adoeceu e voltou no primeiro ano, primeira série. Eu cheguei a estar no pré, fazer toda a formatura, enfim, porque não existia um conteúdo programático a atender. Mas existiam questões de idade para acesso à primeira série, que ainda não havia divisão por anos no ensino fundamental. Da primeira série até a oitava série. Sim, essa exato. era a divisão. Então eu assisti todo naquele tempo. Mas eu participei da formatura. Que ano mais ou menos, tu sabe que ano que tu entrou assim no prézinho aqui? Foi em 1999, tanto que havia aquelas questões sobre o mundo vai acabar, não vai, a virada do milênio, havia canções que eram colocadas. Se ia cair tudo fora, né, do sistema também, né? Sim, existia as questões de tecnologia, porque até depois, vendo, a gente vive certas situações no momento, mas a gente pode não entendê-las exatamente quando as vive. Mas depois, com o passar do tempo, eu entendi melhor como é que funcionavam algoritmos de computador, enfim, a universidade falou bastante disso, então eu comecei a entender, não, existia uma certa limitação dos computadores, era tudo pensado não para virar, ninguém pensou, o ano 2000 vai vir, então os computadores têm de ter numerações preparadas para isso. Então era uma questão muito mais de uma preocupação de programas, por exemplo, do que necessariamente vamos ter um colapso sério, fim do mundo. Mas a humanidade teve vários momentos, enfim, que se duvidou, chegaremos mais 30 anos, chegaremos mais 40 anos. Não foi a primeira nem a última configuração. Mas tu acha que atualmente está uma situação assim meio apocalíptica? Aproveitando esse teu gancho, né? Sempre acaba acontecendo. E é que nós temos vivendo aqui no mundo da construção, as questões de ideologia, também acabei estudando bastante na faculdade, então eu sempre coloco o que estamos fazendo e como estamos contribuindo. O mundo tem sua dinâmica, tem sua natureza, mas nós podemos estar intensificando fatores naturais. E é essa intensificação que é um problema, do modo como vivemos. Com certeza, não é um castigo do céu, né? Se for um castigo, nós mesmos criamos isso, né? Sim, sim. Eu acredito assim, não sei, você acredita assim? Eu acredito porque até, se formos para a questão religiosa, as próprias religiões colocam que, acreditando na figura de um Deus, que ele seria um pai benevolente. Então ele não faria mal para os seus filhos à toa. Então muito é consequência do que nós mesmos estamos fazendo. Tu tem uma religião, João Paulo? Sim, sou adepto da religião católica. Tá. E tu pratica ou não? Eu confesso que eu estou mais afastado nos últimos anos. Eu realmente trabalho, tenho ficado, então não sou um exemplo a ser seguido no sentido de uma conduta. Mas tu fez assim a Eucaristia, toda aquela preparação, primeira comunhão, né? Toda essa crisma. Sim, tenho toda fez tudo isso. E tu acredita mesmo em Jesus Cristo, na história bíblica? Eu estou te fazendo isso para depois de voltar lá no pré, no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Até que série tu foi aqui e até que ano? Sim, eu fui até a oitava série. Então tu fez todo o fundamental aqui? Todo o fundamental aqui. E que ano tu terminou o fundamental? Fundamental eu terminei em... Oitavo ano. 2000, ou tu é do nono ano? Oitava série. Oitava série. Tá, oitava série. Depois passou a ano e aí é nono ano atualmente, né? Sim, atualmente é. Sim. Isso já foi na época que eu tive primos aqui. Então, se tu entrou em 99, né? Mais 8 anos, seria... Mas daí tu tem que contar o 99 como prêmio. Sim. Aí o 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6. 2006? 2007? Terminou? Tá, 2007... eu não contei o prêmio. Sim. Então, é 2007 mesmo. Tá. Então você terminou em 2007, né? Sim. Então, assim, o que eu queria te perguntar, assim, se tu acredita em Deus, se tu tem uma religiosidade, e eu gostaria de saber em que o ensino fundamental que tu fez aqui completo, em que o ensino fundamental te contribuiu e projetou talvez isso, e talvez tenha contribuído assim com os teus valores. Que valores, que práticas que tu tem hoje que tu acredita não foi essa escola que me passou isso? Nós tivemos vários momentos aqui na escola em que essas questões são discutidas. Existem, em parte,
as próprias datas comemorativas em si, boa parte do nosso calendário é pautado em datas religiosas, então sempre as motivações, os símbolos bíblicos, eles eram bem apresentados em relação a qual o significado, por que uma pomba tem um significado de paz, por que um ovo é o sentido de uma vida nova. Esses atributos eram colocados desde criança até depois, uma disciplina que é chamada ensino religioso, não sei realmente se ela continua na grade, se efetivamente existe uma outra abordagem a respeito, porque os tempos mudaram, né? Então existem outras abordagens. E outras conotações, né? Sim. E abordagens. Houve uma época que havia uma outra religião próxima da minha residência, então eles por um tempo tentaram expor a religião deles, e eu até fiz exposições na própria aula, até os meus colegas questionaram algumas coisas. Tu pode citar qual a religião? Se era Testemunhas de Jeová? Ou Sim, se era evangélico? Era Testemunhas de Jeová? Eu até me lembro de ter comentado algumas questões, e aí os colegas questionaram por um lado, isso antes de eu ter, enfim, feito os meus sacramentos na religião católica. Então, antes de eu ter tido mesmo essa formação na religião católica também. Então, foi bem atrás. Uhum. Então, o que foi comentado a respeito era de questões: quem é Deus, como que ele se chama, quem são seus filhos, como que devemos se portar. Eu havia achado interessante aquela formação, porque até não tinha tido nenhuma formação em religião católica também. Não tinha feito a catequese, não havia chegado aos 10 anos. Eu expus, os colegas expuseram outros. E isso foi importante até para entender o valor de escutar as outras pessoas. Então, quando os professores colocavam, você não pode ser incisivo na hora de apresentar algo, os colegas também têm que te ouvir. Então, nesse sentido de relacionamento, isso foi bem importante e foi exposto durante a convivência escolar. Então, esses elementos que a gente acredita que estão só no mundo lá fora, que escola é um ambiente... Escola não é um ambiente estanque em sociedade. Então, tudo aquilo que está repercutindo lá fora está aqui dentro também. Com certeza. Então, as opções de religião, as opções de comportamento, como que as pessoas vivem, quais são as profissões, como que se vive, como que se trabalha, hábitos alimentares, tudo isso está no mundo lá fora e está dentro da escola também. E são crianças diferentes, então são crianças com costumes diferentes, famílias diferentes, vidas diferentes. Algumas crianças têm um espaço de um lar protegido com seu pai, com sua mãe. Outras crianças, infelizmente, não têm a oportunidade de ter um pai, de ter uma mãe. Ou às vezes tem, mas é um ambiente familiar conturbado, difícil, com problemas. E isso reflete na escola, reflete na convivência de uns alunos com os outros. E quer queira, quer não, é muito importante estarmos juntos, estarmos vendo isso. Claro. Como crianças. Talvez no primeiro momento ache muito difícil, muito estranho ter convivência com várias pessoas diferentes, mas depois entende-se que isso é importante. Então a escola é um ambiente muito rico. Então nós estamos falando assim, entrevistando um aluno que você é diferente dos outros alunos que eu entrevistei até agora. Porque teve um aluno, por exemplo, que veio da zona rural. E ele começou a estudar em casa e ele chegou num estágio avançado na escola. Ele já entrou, no 5º ano. Sim. E agora nós estamos falando com você, que você entrou no pré. Você iniciou dentro da escola. Sim. Né? E você está colocando a mesma situação que ele colocou, que a sala de aula é uma diversidade. Não é todo mundo igual, não há essa igualdade, existe uma diversidade, né? Eu acredito de etnia, tu pode, se tu quiser discordar, pode discordar, né? Porque cada um tem a sua realidade, né? Sim. Mas acredito que de etnia, alguns até umas diferenças de idade e também de nível social, de classe social. Não queremos dizer que um é melhor que o outro, mas que um tem mais do que o outro, né? Infelizmente, não deveria ter essa diferença, mas o mundo é capitalista e tem, né? O que tu acha? Existiam essas diferenças na tua turma? Sim, são reflexos da sociedade. Claro que, diferentemente de outros ambientes, talvez de um ambiente mais adulto, de um outro mundo de convivência, eu vejo que as crianças, por outro lado, a questão econômica não pesa muito na convivência. Se elas gostarem ou não de uma criança,
elas vão conviver normalmente. Agora, outras questões de comportamento, por exemplo, tentar ser educado com as pessoas, bom tratamento, não falar palavrão, ouvir enquanto o professor está falando e pedir solicitação para responder, para se manifestar, são atitudes que variam entre as crianças em termos de comportamento, são questões que a gente via diferente. Eu via isso de forma diferente em alguns colegas, cada um tinha sua. E tu acha que há uma diferente maneira de tratar com o aluno, que tem alguma diferença social? Digamos assim, os professores tratariam diferentes um aluno por uma questão ou por outra? Os professores precisam, eles buscam, eu vejo isso também como professor hoje, como uma das minhas formas de atuação, né, como professor. Sim. Que o professor busca que todos consigam chegar ao objetivo de chegar ao aprendizado, enfim, atingir aquele objetivo para a questão ali. Só que isso é diferente de acordo com o tipo de aluno. Então, não estou falando nem em relação a dividir pessoas por classes, mas se um aluno, por exemplo, ele tem dificuldade de... Se ele não tem uma boa refeição, se ele não consegue se alimentar bem, se ele não consegue cuidar da saúde, fica difícil de resolver outras questões que são de sala de aula. Então, o aprendizado sai prejudicado. Então, o professor, na medida do possível, os professores fazem com que não falte merenda, que não falte estrutura, que as salas de aula tenham um ambiente ventilado, que dê conforto. Eventualmente, se um aluno não tem o recurso, os seus pais não têm como adquirir uma cartolina, um papel, uma folha, eventualmente alguns acabam pagando até do próprio bolso. Então, isso é algo que os professores buscam para tentar reduzir aquela diferença e fazer com que todos sigam. Então, é um amor pela profissão, realmente. É um amor pela profissão mesmo. Tu falou uma coisa assim que isso é real na escola pública, né? Eu não posso dizer na particular porque a minha vivência é na pública, né? Que a gente não vai deixar um aluno sem fazer um trabalho por falta de material didático, né? Eu sempre levava um estojo, por exemplo, um lápis de cor para emprestar aos alunos que não tivessem. Então, deixava no centro da sala quem precisava do lápis, ou de uma cor diferente, porque às vezes fica com vergonha, né? Sim. De dizer eu não tenho lápis, né? Se alguém quiser uma cor diferente do lápis, aqui no centro tem o material que vocês quiserem, né? Se alguém quer uma cartolina, né? Então, e isso não é só eu que fiz, né? É os milhares de professores da escola pública que fazem todos os dias, né? Trabalho muito com sucata. Eu vou mostrar novamente aqui, que eu mostrei na entrevista da Vanusa, agora vou mostrar aqui. A sucata lá, né? O robô feito de sucata, né? Sim. Então, os professores trabalham muito com isso, né? Reciclam muito material para poder dar condições, né, do aluno aprender, né, como você falou. Eu me lembro de uma, lá pela terceira, quarta série, inclusive, que os professores fizeram uma atividade, porque eles sempre fazem atividades com materiais simples, enfim, para facilitar o trabalho dos alunos. Eu me lembro de utilizar caixinhas de pasta de dente, tampinhas de garrafa, que era para fazer carrinhos, enfim, aí houve colegas que encaparam e fizeram já um ônibus. Eu me lembro de ter feito um caminhão, que na época é a referência que eu tinha por causa de meu pai. Seu pai é caminhoneiro? Ele tinha um caminhão, às vezes houve vezes que ele foi viajar, às vezes ele tinha um motorista junto. Então ele juntou as economias e uma forma que ele tinha feito para trabalhar era ter um caminhão. Depois ele acabou se desfazendo, mas naquela época ele tinha, então era a referência que eu tinha em casa. Já é uma, assim, tipo, é como você diz, exatamente, uma referência, né? A principal referência que eu tenho dele é em termos de construção, ter visto construções sendo feitas, reformas, que ele trabalha como pedreiro, carpinteiro, pintor, enfim, faz todos os serviços de casa. Eu sempre costumo acompanhar, ver as casas sendo erguidas, então tudo... Isso te influenciou na escolha da profissão? Foi uma das coisas que eu vi bastante e que eu gostei muito.
Que você é engenheiro civil, né? Sim, sou engenheiro civil. E você atua nessa área além de professor, né? Sim. Então, assim, como professor, quantos anos você está trabalhando? É um tempo pequeno porque professores universitários têm de estar num grau de formação bem avançado. Então, em condição de mestrado, eu não teria como assumir, ou seria muito difícil assumir de uma universidade pública. Então, eu estou no final do meu doutorado e surgiu uma vaga como professor substituto e eu acabei assumindo. Então e participei de um concurso público. Qual a tua formação agora? Assim, você foi até o 8º ano aqui. Sim. Acho que não teve prejuízo se você está terminando um doutorado, né? Não. Então, depois que você saiu daqui, tu foi para qual escola? Onde você fez o ensino médio? Depois que graduação, pós? Sim. Pode dizer para nós a formação. Então, aqui eu segui aqui em Vacaria. Então, a escola seguinte que eu participei foi a escola do professor José Fernandes de Oliveira, Zezinho. Então, eu participei nos todos os primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Estive lá e depois, a partir do momento que precisava fazer a escolha pela faculdade, então refleti sobre cursos. Já tinha Enem na época? Teve que fazer Enem ou não? Sim, eu fiz a prova do Enem. Aí havia diversas opções de universidades, havia questões socioeconômicas que eram colocadas para bolsas, havia também a opção de fazer universidade pública. Então eu tenho uma tia que mora na cidade de São José, Santa Catarina, ela é próxima a Florianópolis, né? Então ela lançou a ideia, por que você não faz vestibular na UFSC? Eu pensei, não, depois de fazer pesquisa, eu verifiquei, não, a universidade é bem conceituada, universidades federais, todos falam com orgulho, assim, pela dificuldade primeiro de ingressar e depois de continuar se manter em um bom nível estudando. Então eu via mesmo meus professores de ensino médio, meus professores aqui da escola, eles falavam com um tom de orgulho em relação a universidades federais. Então, realmente eu pensei, por gostar do desafio, eu pensei, não, então vai ser um ótimo. Tu fez a graduação então na Federal de Santa Catarina? Eu fiz a graduação. Tu fez em matemática ou não? Eu fiz engenharia civil. Engenharia civil. Claro que o começo do curso ele tem bases fortes em matemática e física. Então, disciplinas de cálculo. Cálculo na matemática é um pouquinho diferente da nossa noção cotidiana de falar em cálculo como 2 mais 2. É um segmento da matemática. É uma parte dela que trata de cálculo diferencial integral, taxas de variação em termos infinitesimais. Quem está ouvindo de matemática. Deixa eu questionar uma coisinha assim, porque eu quero mostrar a influência dessa escola na tua vida. Eu já estou vendo assim, que teve uma excelente influência. Porque eu penso que não foi muito fácil entrar na Federal, né? Para ti foi fácil? Como é que foi assim? Tu fez o Enem e com o Enem, com a tua nota do Enem, tu entrou na Federal? Como é que foi essa? Existe a possibilidade de entrar em algumas universidades federais a partir de depois, utilizando a nota do Enem pelo SISU. Não foi o meu caminho. Lá eu participei do concurso vestibular, só que naquela época eu não tinha todas as informações necessárias e não sabia que eu poderia ser beneficiado por adotar certas escolhas. Por exemplo, é permitido aos alunos de escola pública que optem pelo sistema de cotas ou pelo vestibular geral. Mas você não precisa abdicar de uma opção ou de outra. Então isso não é necessário. Pode participar com as duas? Pode participar com os dois e naquele que você for melhor, a universidade considera a sua nota. Infelizmente eu não fiz essa opção e naquele momento eu não consegui entrar no curso. Eu queria uma nota suficiente já no primeiro ano, que eu entraria, mas infelizmente, por não ter feito escolhas certas dentro da minha inscrição de vestibular, eu fui prejudicado. Então quer dizer que a pessoa tem que cuidar muito nas opções, né? É bom tu deixar esse recado. Tem de cuidar nas suas opções, porque existem, em função de buscar equidade na distribuição das vagas dentro da universidade, a universidade pública permite que estudantes de escola pública tenham uma reserva de vagas. Isso significa que é mais fácil para o estudante de escola pública entrar? Depende. Um vestibular é muito regulado pela quantidade de pessoas que estão disputando uma mesma vaga. Eu acho que é bem... O que é uma quantidade alta e mesmo nas vagas seriam destinadas à escola pública. Então são grandes concorrências. Por exemplo, vamos supor universidades particulares próximas,
que tem uma taxa de 1 a 2 alunos por vaga. Então essa é uma taxa que é relativamente simples de passar se houver um determinado nível de estudo antes das provas. Agora, falando de universidades públicas, nas 2 vezes que eu prestei o concurso de vestibular, eram taxas de 17, 18 candidatos por vaga, às vezes, dependendo do curso, são mais. Para medicina já eram 58 pessoas por vaga. Então, são disputadíssimas na grande maioria dos cursos. Então, são situações que, mesmo que você faça parte de uma cota de escola pública, você tem uma concorrência grande a envolver. Então, naquele momento, eu fiz Não é comum, como todo mundo fala, né? Não porque a pessoa vai lá e porque é da escola pública, ela vai e entra. Não é assim, né? Não, a ideia de separar vagas foi fazer o quê? Evitar com que todas as vagas fossem ocupadas por alguém que teria uma formação suficiente para ser competitivo. Então, foi tentar dar condições de que todos pudessem estar dentro da universidade. Então, esse é o primeiro ponto. A entrada da universidade você é falou só a o primeiro desafio. palavrinha, quero frisar aquela palavrinha que tu falou, que é muito importante. Equidade. As pessoas não entendem o que é equidade. Que não é igual a igualdade, né? Porque, assim, a pessoa tem lá algumas deficiências, então a outra pessoa, ela tem tudo. Ela tem saúde, ela tem um padrão social bom, não está faltando comida, né? Então ela já sai de largada. Ela já sai de largada porque ela está saudável, não está faltando nada, tem apoio emocional, tem os pais e tal. Então é uma largada. E a outra largada é quando você está faltando comida, está faltando básico, está faltando o emocional, né? O apoio emocional, está faltando muitas coisas, então tu não está no mesmo patamar, né? Sim. Então a equidade é isso aí, você igualar, né? As pessoas que têm menos condições com as que têm mais. Igualar na largada. Sim. Na largada, né? E aí eles vão para a competição. Sim. O que tu diz? Não estou dizendo que eu venha de uma família extremamente humilde, que não tenha o básico, a alimentação, isso tudo, graças a Deus, eu tive condições, mas existem famílias que infelizmente não têm. Mas também não posso falar que sou das famílias mais abastadas da cidade, com todas as condições, com todo o potencial econômico. Então, nas condições que eu tinha, com a formação que eu tinha, naquele momento isso poderia me auxiliar. E nas vezes que eu fiz vestibular, nessas 2 vezes que eu fiz, poderia ter entrado na primeira vez que fiz, mas acabei tendo oportunidade no segundo vestibular, e com uma nota superior. Então, o meu estudo foi o estudo que eu tinha da escola pública, no ensino fundamental, no ensino médio, e um reforço de estudo que eu fiz, pegando livros didáticos que eu tinha guardado em casa, estudando em casa. Então, foi isso que eu tive. Não. Até porque cursinho é bem caro, né? Não é todo mundo que consegue. Sim, o cursinho realmente poderia ser caro para a condição de vida que nós tínhamos para minha família. Então, realmente, eu fiz o esforço de estudar em casa, fiquei recluso no ano seguinte, entre o meu primeiro e o segundo vestibular, e até um pouco antes do final do primeiro vestibular, estudando, buscando atingir um desempenho satisfatório para a prova. Então, assim, teve muito do teu esforço pessoal, com certeza. Sim, tive a formação que me ajudou, tudo que eu aprendi, mais um esforço adicional para conseguir. E os livros didáticos, então, tu usou os da escola? Eu usei os que eu tinha. Que eram os do Zezinho, então, do ensino médio. Sim, porque... Ou tu chegou a usar algum daqui do 8º ano, porque às vezes tem conteúdo. Eu tinha... No vestibular cai de 7º, 8º. Sim, eu tinha alguns daqui, é que a partir do 3º ano de uso de um livro didático, ele é descartado. Algumas escolas optam, enfim, pelo arquivo dos livros, e outras optam por doar os livros aos estudantes, porque sabem que um livro é poder, em algum momento aquele livro pode ser útil. Então, os livros que eu tinha de ensino fundamental, ensino médio, de história, geografia, matemática, então todos esses livros que já não teriam mais um uso pelo programa do livro didático ficaram comigo e eu usei para estudar. Tu não precisou devolver para a escola, porque a escola já estava recebendo outros. Sim, a escola realmente tem outros e ela cede para outros alunos até os seus 3 anos de uso. Então eram livros que seriam inservíveis. E aí eu vou insistir um pouquinho no livro didático, porque é importante que existe todo um
preconceito contra o livro didático. E não é que eu acho que tem que usar só isso na sala de aula, não. Eu sempre fui uma professora assim, que eu usava de tudo um pouco. E um dos recursos é o livro didático. Né? E eu tive a sorte assim, de ter livros maravilhosos de história e geografia. Eu iniciei em 2000 como professora no estado e em 2021 eu me aposentei porque tinha todo um tempo de empresa, né, que eu averbei. Então eu tive 22 anos trabalhando na educação que eu só elogio os livros de história e geografia, porque eu peguei um momento que tinham autores maravilhosos. Aí eu pergunto para você assim, ó, tu acha que o ensino de matemática defasa muito o estudo, né, que nem você terminou o ensino médio no Zezinho, em 2007, né? Tu falou, né? Não, 2007 Não, saiu daqui. 2007 saiu daqui. 2010, então? Isso. 2010 terminou no Zezinho. Sim. 2011 tu foi tentar já o vestibular. 2012, 2013 tu ficou estudando. Em 2012 eu entrei na UFSC, né, no primeiro semestre de 2012. 2012 tu Sim, foi um entrou. lapso de um ano. E tu ficou estudando com esses livros didáticos. Sim. Eu fiz isso também. Sim. Só que eu peguei emprestado apostilas, eu fiquei estudando em casa. Mas eu peguei apostilas de um cursinho e me emprestaram. Sim. Né? E que eu não tinha dinheiro para pagar nem o cursinho, nem todas aquelas apostilas. Era uma baita pilha, né? Então você fez, mais ou menos nós temos um perfil parecido, tá? Aí eu te pergunto assim, defasa muito para dizer assim, nossa, na escola pública os livros são defasados. A matemática de um ano para o outro já muda e Deus o livre se tiver usando um livro de 2 anos atrás. Tu concorda que defasa ou não? Acredito que sempre o material didático tem que ser avaliado conforme o tema. Para alguns temas existe uma vida útil maior, para outros é mais complicado manter. No caso de matemática, ela tem alguns princípios universais e depois outros conceitos mais novos, só que esses conceitos mais novos e mais avançados não são abordados nem no ensino fundamental nem no ensino médio, eles já são de um nível superior. Universitário, né? Universitário e até de pesquisa também, pesquisa computacional, então já estamos tratando de outro nível. Mas para a escola, né? para a escola atenderia bem os materiais. E o próprio livro didático em si, até também pensando naquelas questões de equidade, ele também favoreceu com que muitas pessoas tivessem acesso a conteúdo no ensino médio. Porque uma das preocupações que existiam quando alguém saía daqui da escola para ir para as outras escolas de ensino médio que existiam na época apenas Zezinho e Irmão Getúlio, depois houve a abertura de ensino médio. No Pacífico não tinha ainda e nem no EFRE. Depois foi primeiro no Pacífico, por último no EFRE, que eu entrei no EFRE quando começou o ensino médio. Sim, e justamente uma das preocupações das famílias eram de 6, 7 disciplinas que fosse necessário emitir apostilas didáticas que os professores tinham que fazer com recortes de livros porque não existia a disponibilidade de um livro didático. Não quer não. Claro, são livros didáticos gigantes, eram grandes, os alunos tinham que trazer e levar para casa, alguns reclamavam que moravam longe, que era difícil, que não existia armário para guardar. Realmente havia esse porém, mas por outro lado também isso permitia que todos pudessem ter um material ali, um material de qualidade. Não que os professores não conseguissem. Vamos fazer um parênteses assim para a gente entender bem. Sim. O professor fabricava, bem dizer, o teu livro. Então. Sim, ele tinha que fabricar porque não havia outro recurso. Fabricava, mas aconteceu isso comigo. Eu tive que fabricar também muita coisa, muito material, principalmente na universidade, que eu trabalhei 7 anos como professora universitária. E na universidade, todo o material eu fiz em apostila. Eu escrevi verdadeiros livros que não foram publicados e que eu também não recebi por isso. Né? Mas que eu queria dar uma boa aula, fabricava. Né? Eles iam reproduzir no Xerox, os alunos. Sim. Vocês não precisaram reproduzir no Xerox? Eles davam pronto ou vocês tinham que trazer um dinheirinho e pagar o Xerox para essa apostila? No momento que eu entrei, eu já não precisei de apostila. Mas eu, por exemplo, tenho uma irmã também, que ela tem
Ela tem 10 anos de idade a mais do que eu e ela já tinha feito o ensino médio. No momento dela, foi necessário emitir todas as apostilas, então. Foi necessário ter esse investimento para... As pessoas tinham que investir, né? As famílias, né? As famílias, porque o governo não dava. O governo não dava, os professores tinham que produzir esse material e os alunos tinham que emitir. Então, tendo esse teu parâmetro, a tua irmã precisou pagar para ter um livro didático. Você, quando entrou, tinha livros didáticos, eram tão bons que você estudou e passou numa universidade federal, que é o top de linha, não quero, né? Não quero diminuir nada, né? Mas é tido como top de linhas federais no Brasil. Né? Tanto é que vem estrangeiro fazer vestibular, concorrer com os brasileiros aqui. Não é fácil a concorrência. Vem gente de fora para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a Universidade Federal de Santa Catarina, de São Paulo. E isso é aqui do México. Nós não somos contra imigrantes, né? Mas o que nós estamos mencionando é que vem pessoas de outros países concorrer com os brasileiros nas universidades federais, provavelmente nas particulares também. Mas nós estamos citando aqui a federal, porque é onde você estudou, onde o último aluno que eu entrevistei, que foi o Luciano, na escola Padre Efren, ele é um professor da Universidade Federal há 30 anos, e ele estudou em uma universidade federal, não só em uma, em várias, até o doutorado, e somente o pós-doutorado que ele fez fora do Brasil. E ele estudou em escola pública a vida toda, e Universidade Federal. Então a gente está falando nessa realidade. O aluno que sai da escola pública vai para uma federal e ainda se torna professor universitário, tu é na federal, né? Sim, também, sim. Ó, o mesmo perfil dele. Ele estudou lá no Padre Efren, você estudou aqui na escola Nossa Senhora da Glória e no Zezinho. Ele estudou no Padre Efren e no Zezinho, tá? Então tem um perfil meio parecido, né? Eu te pergunto assim, é importante essa verba que o país destina para fabricar os livros de qualidade, sendo de qualidade, não sendo uma coisa direcionada para uma outra coisa, um outro projeto. Mas eu digo, quando o livro é de qualidade, que tem valor científico mesmo, é uma matemática adequada, um português, língua portuguesa, que é a nossa língua, a história e geografia realmente comprovada, feito por doutores ou mestres em história, geografia, ciências, né? Esse tipo de livro, que é com o qual eu convivi por 22 anos. Você acha importante que haja essa verba do país? Sim, esse é um apoio muito importante que se dá ao ensino, porque é uma ferramenta muito importante para o aluno, então ele tem aquele conteúdo disponível em um formato adequado, porque falamos muitas vezes aqui em apostila, por exemplo, mas a apostila era uma reprodução em preto e branco ou escala de cinza, dependendo da cor. Então imagine você ensinar o sistema digestório, ensinar partes de biologia, até mesmo história e anatomia, geografia, né? Mapas em algo em baixa qualidade de visão. Pode parecer até fútil quem olhar, mas na verdade parte da nossa percepção depende de uma boa visualização, de um bom material para olhar. E o livro foi um grande salto em relação a isso. Então você ter um material que permitisse uma boa visualização, que você não ficasse só na abstração. O professor ele se esforçava a fazer o material, fazia a apostila, colocava um mapa e depois pedia para o aluno olhar. Por exemplo, né? História da arte, ou a professora de artística ou o professor de história, ensinar acontecimentos hoje com fotos coloridas, com certeza o aluno vai ter uma outra, até vontade, né? Sim. Estamos aqui na escola Nossa Senhora da Oliveira, antiga Nossa Senhora da Glória. Nós estamos filmando a sala dos professores. Muito bonita, muito bem organizada. Um mural lindíssimo aqui.
Geografia, 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da escola, histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau Nossa Senhora da Oliveira, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 428. Relatório da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Oliveira, 2017. Abreu, João Paulo Maciel, entrevistado. HL História Legal, do Regional para o Universal, um canal que é comprometido com a verdade. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam também de acompanhar a nossa página no Instagram, onde está um verdadeiro menu com todas as capas dos 82 vídeos do canal YouTube HL História Legal. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Um grande abraço a todos vocês. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 051-99689-9085. Para a aquisição do PDF, o frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra, ano 1964 a 1997, físico R$ 50, PDF R$ 25. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023.